de volta com o Educador Entrevista aqui na companhia da Andressa. Obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, obrigado a vocês, eu que agradeço o convite. Bom, Andressa, acho que sempre que a gente tem divulgado alguma coisa na mídia aí a respeito de questões de saúde, de problemas específicos, os profissionais são diretamente contactados depois disso, né? Nós tivemos o caso aí de uma modelo, né, que teve um problema bucal sério, né? Queria contar primeiro essa história, né? A gente falar o que aconteceu e falar por que esse tipo de coisa acontece. Então, o que andou acontecendo é que teve uma pessoa de grande repercussão, né? Então, quando é um artista, alguma coisa, teve essa Renata Banhara, que é uma modelo, e na ocasião ela tinha tratado um canal há alguns anos, e esse canal veio a dar problema agora, mas na verdade ele já vinha com alguns sintomas e a pessoa ela vai se automedicando, um problema muito sério, a automedicação, tanto é que eu acho muito importante hoje em dia ser vendido mesmo antibiótico só com receita, porque isso você vai criando, a bactéria que está presente, ela vai criando resistência, você não sabe se você está agindo certinho na bactéria. Mas voltando, a modelo, ela teve esse problema de canal, ficou mascarado, ficou silencioso e ela tinha alguns sintomas e achava uma sinusite, se automedicava, e, enfim, fazia os acompanhamentos, isso em torno de 6 anos. Fazia o acompanhamento, ia ao dentista todo fazer procedimentos estéticos, de limpeza, e como era sintomático, foi passando e o problema foi aumentando até que explodiu a bomba, né? A bactéria, ela migrou, caiu na corrente sanguínea, migrou para a parte do cérebro, e lá teve, fora outros danos, né? Ela teve uma paralisia, teve que ser retirada uma parte para fazer biópsia e a outra parte para saber, a que estava já necrosada, né? Que estava causando muita pressão na cabeça, muita dor de cabeça, e é onde ela perdeu até movimentos da parte da sobrancelha, tudo. Então, é uma coisa grave, assusta as pessoas, acontece com muito mais frequência, e quando o alvo é alguém da mídia, alguém famoso, as pessoas ficam mais preocupadas, o negócio pega uma repercussão maior, mas acontece demais esses problemas. Perfeito. E, de fato, né, é uma questão que você coloca muito bem. Ela fez o tratamento, deu um problema, e aí ficou mascarado pela automedicação ou por achar que era sintoma de uma outra coisa, né? A gente não tem essa rotina de, muitas vezes, pensar, não, olha, eu fiz um tratamento, e de falar isso para o próprio profissional, para outro, troca de dentista e não tem um acompanhamento, né? Não é como uma carteira de vacinação que acompanha. Eu costumo dizer para o pessoal, principalmente quando vai fazer algum tratamento igual o de canal, é a tentativa de você manter algo, né, em função e com uma estética, só que isso a gente não pode dizer que não vai dar problema, né? A partir do momento que você fez um procedimento, você sempre vai ter que acompanhar aquele procedimento, né? Então, vai ao dentista e fala, esse já foi mexido, esse assim. Eu costumo pedir muito panorâmica, raio-x, porque a gente às vezes faz a avaliação clínica, normal, visual, mas a gente não consegue ver o que tem lá dentro. E nisso a gente tem muita surpresa. Às vezes você está procurando uma coisa e encontra outra coisa ali, né? Mas, e muitos dos problemas da boca, eles são silenciosos, né? Então, quando vai ter um problema mesmo, e os silenciosos são os mais graves, né? Porque se a pessoa começa a sentir dor, ela já começa a correr atrás. Quando ela não sente, ou sente só um desconforto, ela se automedica, que é um outro grave problema, que ela não sabe o que ela está tomando corretamente. E isso pode estar piorando o caso dela, né? Sem dúvida, sem dúvida. E muitos casos que a gente tem de saúde, de uma maneira geral, não só bucal, né, se agravam exatamente em função da automedicação. É um dos grandes problemas do Brasil hoje, né? Todo mundo é um pouquinho médico, todo mundo é um pouco de tudo, né? E a gente acaba falando, eu pelo menos quando eu passo uma receita, eu falo, toma conforme foi descrito, prescrito, né? Eu quero que tome nos horários corretos, durante o período correto. Tem pessoas que acham que já melhorou e interrompe no meio do procedimento. Quando vê, você tem que entrar com um antibiótico de potência maior, porque vai vir, aquela bactéria vai criar uma resistência em cima do outro antibiótico que às vezes foi mais fraco. Aí você tem que ir potencializando, o que causa mais agressões
a tudo, né? A parte de intestino, estômago, tudo. E, de fato, a gente esquece que isso, né? A boca ela é a entrada para todo o nosso organismo, né? E a gente falou aí de um problema ligado ao cérebro, mas a gente tem problema ligado ao coração, pulmão, tudo Todo gerado problema pela de boca. circulação, a boca é o lugar mais contaminado do nosso corpo. Então, ela tem já bactérias constantes nela. A gente fala, mães, não fiquem beijando os filhinhos, nenenzinhos, porque eles não vão ter anticorpos para as bactérias que a gente tem. Então, às vezes, ele vai adquirir uma bactéria sem ter a resistência para combater aquela bactéria. Então, a gente fala, o corpo, a boca, ela é muito contaminada. Se você já não tiver uma boa higiene, essa contaminação só vai piorar, só vai se agravar. Então, independente de ser um canal que você tem que ficar observando, dentes quebrados, cáries, a cárie ela é uma doença transmissível também, né? Então, ela é passada de um dente para outro e de um indivíduo para outro também. Tá vendo? Pega a cárie com beijo na boca, então tem que ficar esperto Não, aí. pega muito problema, igual a gente comentou no carnaval também, da mononucleose, né? Que é uma bactéria que você adquire, um vírus, na verdade, né? Você adquire ele pelo beijo, que é a doença do beijo até, né? E a pessoa às vezes trata como uma infecção de garganta, isso não tem mais cura, você pegou, aquilo lá vai ficar incubado. E você vai passando para outras pessoas, né? Sem nem saber que você tem. A Lilian, né? Colocando nessa questão aí do canal. Como avaliar um canal depois de feito? É recomendado raio-x a cada período? Como fazer esse acompanhamento? Na verdade, todo ano seria ideal que o paciente fizesse uma panorâmica, um raio-x completo da boca, para uma boa avaliação. Principalmente se o paciente apresenta canais tratados, muitas coroas, para conseguir fazer uma avaliação correta. Mas, a partir do momento que o paciente já teve um tratamento de canal, é interessante que ele sempre faça um acompanhamento radiográfico, que é ou falar para o profissional, esse dente já foi tratado, está tudo em ordem, sinto desconforto nele, porque o normal é não sentir desconforto. O desconforto de um dente tratado canal seria dor ou inchaço na região dele. Então, o paciente pode sentir uma dorzinha, mastigo alguma coisa mais dura, eu lembro que esse dente está aí, né? Agora, sensibilidade, essa parte ele não deve sentir, então isso já não faz parte do tratamento de canal. Mas se o paciente começar a perceber que o dente ele tem um inchaço, vira e mexe ele dá uma inchadinha, parece uma espinha na região do dente, né, que a gente chama de fístula. Então, aí a gente já tem que tomar uma atenção, porque pode ter, sim, alguma bactériazinha ainda instalada lá. Perfeito. Aí tem que se fazer o procedimento novamente. Tem que fazer o retratamento do canal, existem cirurgias parendodônticas em alguns casos, mas normalmente retrata o canal e acompanha para ver se a lesão, né, se o granuloma ou um cisto diminuiu ou sumiu, que é o ideal. A Carla colocando, né? Aqueles canais feitos de amálgama ainda, de outros materiais, podem ser refeitos se não há incômodo? Se não tiver necessidade funcional e o paciente não tiver a parte estética incomodando, pode mantê-los na boca, não há problema nenhum. Na verdade, eu até costumo dizer para os pacientes que em time que está ganhando não se mexe. Se está bom, deixa lá quietinho. Se der um problema, a gente vai mexer, principalmente dependendo da extensão e da profundidade que é aquela restauração. Então, porque uma vez que você vai mexendo, sempre vai causando uma agressão à estrutura. Até porque se não tem problema nenhum, você vai abrir de novo, você pode aí contaminar. Então assim, muita gente vai procurar, não, estou incomodado com a estética. A gente também, em muitos casos, tira um raio-x ou pede uma panorâmica, tira um raio-x no consultório mesmo, ou se for muitas restaurações, pede uma panorâmica para colocar o paciente menos na radiação, né? E avalia a profundidade, se vai ficar bom ou não, porque tem muitos casos que você vai fazer a troca da restauração e o paciente fica com muita sensibilidade e acaba tendo que tratar um canal, né? Então, vai fazer uma parte estética, acaba caindo numa parte funcional. Perfeito. E, de fato, pontualmente isso, né? A gente está sempre na briga do funcional com a estética. O paciente, ele normalmente procura a gente, na maioria das vezes, ou com dor,
né? É difícil aparecer no consultório um paciente que vai fazer um procedimento de rotina e não está sentindo nada. Normalmente ele vai incomodado com alguma coisa. Ah, eu percebi uma pintinha aqui no dente, eu quero ver o que, que é isso. Mas às vezes não é porque está doendo ou que ele está preocupado que pode ser uma cárie, é porque ele está num lugar que envolve uma estética. Então, aí ele vai, quero trocar restaurações, onde a gente aconselha, né? Nem sempre é interessante fazer a troca ou nem sempre vai ficar bonito, porque o amálgama, ele libera um fluido e a gente chama de tatuagem por amálgama. Aquilo lá, ele mancha o dente, se ele é muito profundo, muito extenso, não vai ficar tão branquinho na hora que você fizer a troca, vai ficar com uma manchinha. Clara também nessa questão, né? Para se fazer uma troca dessa, se retira completamente o amálgama ou pode se fazer parcialmente? Normalmente retira completo, porque o amálgama, como ele é escuro, ele vai passar a sensação de como o dente estivesse com uma cárie até. Então, o ideal é que se retire todo, avalie por baixo como é que está, mas daí que está a importância, às vezes, de uma pré-avaliação com Uma panorâmica. Um raio-x, né, uma panorâmica, para você já comentar com o paciente, ver se o canal já está tratado. Se o canal já estiver tratado, você pode mexer tranquilamente que não vai ter sensibilidade. Mas se o canal não for tratado, o paciente estiver já sentindo sensibilidade, o ideal é que às vezes até deixe um pouco sim da restauração, por mais que não fique estético. E a Vanessa coloca uma questão interessante, né? Nessa questão, né, das pessoas que procuram só a questão estética e chegam lá e têm problemas, né? Como é que é a orientação e o convencimento para vamos resolver os problemas antes da estética? Eu sempre falo que a gente tem que procurar a parte funcional e depois a estética. Então, primeiro vai ser a reabilitação para depois a adequação da boca. Primeiro a adequação da boca para depois a reabilitação da boca. Então, o paciente chega lá, normalmente ele vai querer colocar dente, alguma coisinha assim, a gente fala, olha, vamos por etapas. Tratar os casos mais graves, no caso, um canal que pode causar uma infecção, tirar focos que podem dar uma infecção, então pedaços de dente, tudo. Muitas vezes a gente fala, não adianta pular etapas. Tem gente que já vai lá, dá uma avaliada, eu quero fazer uma limpeza porque eu quero pôr um aparelho. E ele precisa fazer outros procedimentos. Eu falo, tem que tratar primeiro as cáries, fazer tudo, porque no decorrer do tratamento seria também errado, né, o profissional do aparelho colocar um aparelho sem orientar que primeiro tem que ter um tratamento. Né? Então, a gente fala, faz uma avaliação, procura fazer um tratamento. A estética hoje em dia conta demais, todo mundo quer ter dentes bonitos. Hoje há um acesso maior a isso, não é uma coisa tão absurda. Mas a gente faz o convencimento sim. Em alguns casos, eu até deixo de fazer o procedimento. O paciente vai lá com uma ideia, quero clarear os dentes. Não dá certo, seu dente não consegue clareamento, tem muita restauração, o procedimento tal, que é o indicado. Se ele não aceita, ou ele assina um termo de consentimento que foi explicado, né? Ou senão eu prefiro não atender, porque não vai ter o resultado, depois ainda vai falar. Às vezes ele vai falar, eu não fui orientado, né? Então ele assina o termo para poder ser feito, mas na maioria das vezes eu prefiro não atender. É por isso que precisa ter essa compreensão que boca, acima de tudo, é saúde e depois estética. Isso, na verdade a gente tem que ter um bom planejamento, né? Você chega em qualquer coisa que você for fazer, cirurgias estéticas na parte do corpo, na boca, em qualquer lugar, a gente planeja primeiro, vê se o paciente está de acordo, se está dentro do orçamento dele. Não cabe tudo no meu orçamento, então vamos fazer as necessidades primeiro para depois entrar na parte de estética. Sem dúvida. Também tem uma questão aí pontual, né, que é a questão alimentação / qualidade bucal, que é o que o Jorge coloca aqui, né? Ainda segue aquela regra, né, que os alimentos são prejudiciais, quais não são? O alimento em si, a gente fala que o excesso de açúcar, sacarose, pode ser mais prejudicial, mas tudo está ligado a uma boa higienização. Então, você pode fazer uso de alimentos. Para crianças, eu acho que o cuidado tem que ser maior, né? Porque aí a criança não consegue se higienizar corretamente sozinha.
E a gente acaba comentando sobre alimentos ácidos, né, cítricos, o excesso de, às vezes, refrigerante, porque isso vai causando um desgaste da estrutura dentária, do esmalte, né? Então, vai deixando o esmalte poroso, mais sensível. Então, existem os tipos de alimentos que a gente, às vezes, fala, diminui um pouco o consumo, né? Não existe uma restrição, mas existe a orientação de diminuir, sim, às vezes, o consumo e melhorar a higienização. No caso, né, bebida alcoólica e cigarro, que males pode causar, é a pergunta da Ruth. O cigarro, na verdade, existe mais a parte da estética, né, que a gente fala, que a nicotina ela mancha bastante os dentes. A bebida, dependendo do excesso de álcool que ela tenha, ela pode causar um descamamento da mucosa, né, da boca. Então, não necessariamente nos dentes, mas sim seria na gengiva, língua. Às vezes você começa a sentir a boca até mais ressecada, né, por conta disso, uma desidratação até, ou uma queimadura da região, dependendo do excesso que é consumido, né, o produto, né. Mas o cigarro, ele em si, a frequência e a intensidade com que o paciente faz o ato, ele influencia bastante. Cigarros de palha são os piores, né, o dente fica pretinho. Questão da mancha mesmo. Nossa, mancha muito. Então, a gente encontra pacientes, hoje em dia tem muito, o povo gosta muito daqueles paulistinha, né, aquele cigarrinho de palha, e a gente fala, é uma modinha, né, o adolescente, mocinho gosta bastante, moçada, e o duro é que ele mancha, né, então causa, a pessoa quer procurar uma estética, de repente ela está fazendo um clareamento e usando um produto que vai estar causando uma mancha no dente dela, mancha superficial, vai sair se fizer uma limpeza, tudo mais. Prejudica aí. Prejudica. Café e vinho, é a pergunta da Mariana, né, se também mancha. Se você está fazendo a tendência do dente é voltar para o amarelado. Todo dente, ele começa mais clarinho, com o decorrer do tempo a gente vai percebendo que o tom vai mudando. Então, daí que é a procura muito por lentes de contato e por clareamento. Só que eu falo que o café, o vinho, uma beterraba, essas coisas mancham muito pouco. Para mim, o pior é o açaí. O açaí, ele causa manchas. Quem está fazendo clareamento, eu já oriento. Na época do clareamento, evite o açaí, porque você dilata os poros do dente para entrar o produto que faz o clareamento, e se você ingere um produto que mancha, ele pode causar uma manchinha também junto, né? E depois aquilo lá vai saindo, vai conseguindo eliminar. Mas de todos esses, café, vinho, em si, eu falo que o açaí, ele é o pior. Então, quem quer manter os dentes mais bonitinhos, porque ele mancha a restauração também, né? Onde tem a emendinha de uma restauração, ele vai causar uma manchinha também. Sem dúvida. Então, todo cuidado é fundamental. Atendam a prescrição do dentista aí no período de clareamento. Não, no período de clareamento, eu libero o café para o paciente. Eu falo, café, porque assim, o café também é difícil uma pessoa que consome excessivamente café o dia inteiro, né? Vai ser, às vezes, mais no período da manhã. Vinho também, eu acredito que é muito difícil uma pessoa tomar vinho todos os dias, né? Com muita intensidade. A coca também. A coca, na verdade, o problema maior dela é que ela é mais ácida. Isso. Como todo refrigerante. Isso. Mas o açaí, eu falo pro pessoal, e a moçada também gosta do açaí, aí eu já falo, na época, não é que não pode mais, mas na época do clareamento, evite. A questão da higiene, né? É uma pergunta da Lilian aqui também que é interessante. Quanto tempo após a alimentação fazer a higienização? Automaticamente ou tem que dar um intervalo? Isso depende muito da disponibilidade do indivíduo, né, da pessoa. Então, o ideal é que se alimente. A gente fala 3 escovações ao dia, já bem feitas, é o suficiente. Você não precisa ficar higienizando, e nem tem como, às vezes, estar higienizando o tempo todo. Mas
Normalmente, você se alimentou, o ideal é você já procurar fazer a higienização. Então, um almoço, de manhã, toma um café da manhã, faz a higienização, almoça, faz uma higienização, janta, faz uma higienização, né? Antes de dormir, se possível, use o enxaguante bucal, o fio dental, que muitas vezes o pessoal deixa de lado, mas é interessante passar também, porque ele ajuda a limpar superfícies que a escova não vai conseguir limpar. Mas não tem um horário específico ou um tempo específico para fazer a higienização. Então, ele pode ser feito logo após a alimentação. Perfeito. E nessa questão hoje da moda, né, da alimentação a cada 3 horas, o pessoal da marmitinha e da academia, né, tem que higienizar toda vez depois? Não, é até bom evitar um pouco a higienização em excesso, porque nisso você pode desgastar também a estrutura dentária, né? Homens, por exemplo, a gente orienta muito escovas macias, tem vários tipos hoje no mercado, mas a gente fala, o homem ele tem muita força, às vezes ele não percebe. Muito brusco. Então, imagina se toda hora aqueles homens malhados, fartões, vão lá na academia e faz a alimentação e vai escovando, uma hora ele vai ter uma retração. Então, assim, a escovação, tudo em excesso faz mal. Né? A falta ou o excesso faz mal. Então, a gente fala, 3 a 4 escovações está excelente, não precisa pôr força, porque não é na força que você vai limpar, é no jeito, né? Escovas sempre macias, não precisa colocar excesso de creme dental, que o pessoal às vezes põe um montão, né? É uma quantidade pequenininha, é uma ervilhinha, uma bolinha de ervilhinha que você põe Hoje em dia tem até escovas que tem uma marcaçãozinha para você colocar, até as infantis também, porque não pode colocar também muito para criança. Sem dúvida. A Valéria, voltando no caso aí da banhara, né? Ela diz que viu aí as entrevistas e que ela relatava que não sentia nenhum incômodo ou dor. Só passou quando a coisa já tinha se agravado. A gente fala muito disso, né? Tem pessoas que têm muita sensibilidade na área bucal e tem gente que não tem. Então, isso deveria ser um cuidado extra também. Então, aí eu acredito que a doença foi silenciosa, ela ficou mascarada por alguma coisa. Igual, como ela relatou que tinha muita crise de enxaqueca, sinusite, ela tomava alguns medicamentos que podiam mascarar, de aflorar aquele problema. Às vezes ela teve uma queda de resistência, alguma coisa, né? E isso desencadeou de aparecer aquela infecção mais grave, e a bactéria, ou algum outro tipo de procedimento que aconteceu, que a bactéria caiu na corrente sanguínea e migrou e causou esses danos que teve, né? Mas normalmente ela deve ter sentido algum desconforto, apesar que a gente encontra muitos problemas nos pedidos de panorâmica que o paciente ele não sente. A dor ela é reflexa também, então tem muito paciente que tem uma dor na parte de baixo, acha que é no de cima, acha que é de ouvido, então o paciente acaba procurando outros profissionais e nisso vai tomando um remédio, outro remédio, o profissional também fala, olha, vamos experimentar isso, o que é muito confundido, dor de dente com dor de ouvido. Né, por causa do nervo que fica próximo à região aqui, né? Então, o paciente ele chega no consultório, às vezes ele fala, então eu procurei um otorrino para ver, o otorrino mandou eu no dentista, ou o neuro mandou eu no dentista, porque eu estou apertando os dentes. Então, tem vários fatores que não são problemas, que não, são mais problemas bucais mesmo. E vamos falar um pouquinho agora a respeito de estética, né? A Jaqueline aqui perguntando a respeito das questões das intervenções novas, né? Como, por exemplo, as intervenções de bochecha, a chamada bichectomia. Né? Como é feito o procedimento e qual a finalidade? A bichectomia, na verdade, o pessoal procura pela finalidade estética. Ela é uma estético-funcional. Pessoa que tem muito mordiscamento, tem pessoas que causam até uns nódulos na boca. Que vai mastigar, fica mordendo a bochecha. Isso, aí forma um nódulozinho, você tira, manda para uma biópsia, mas normalmente não é nada grave. Aí o paciente que morde muito a bochecha não vai tirar a bochecha por conta disso. Normalmente ele vai pelo fator estético, né? Porque ele dá uma suavizada no aspecto da pessoa, né? Então a anatomia da face vai ficar mais delicada. Hoje ela está mais conhecida, então, mas essa técnica existe na Europa, Estados Unidos há muito tempo, há em torno de 40 anos.
Então, faz-se a retirada no tecido de gordura que a gente tem entre 2 músculos da face. Ele não vai fazer falta. O pessoal costuma falar, mas por que nasce com isso? Quando criança, ele ajuda na formação dos músculos certinho. Depois de uma certa idade, você pode remover. 16 anos em diante, você já pode estar removendo, que ele não vai ter problema nenhum em ficar ou não ficar. Sabendo fazer, o paciente estando ciente como é que é feito isso. Por isso que eu falo, planejamento. Normalmente, quando a gente vai fazer uma cirurgia de bichectomia, avisa, o paciente vai ficar inchado, vai ter um pouquinho, às vezes, de hematoma. É uma lipo de bochecha. É uma lipo de bochecha. Você vai tirar uma gordura. Essa gordura é uma gordura amarelinha, muito bonita. Na verdade, ela é até meio laranja. A gente, quando tira, guarda assim, deixa no cantinho, mostra depois para o paciente. Normalmente, ela é simétrica, as duas têm mais ou menos o mesmo tamanho. É o equivalente a uma uvinha. O paciente fala, nossa, mas isso vai dar diferença? Dá muita diferença, né? É lógico que em alguns o resultado vai ser mais marcante, em outros menos. Mas fazendo uma cirurgia correta, sabendo a anatomia correta da face, não costuma ter problema nenhum. E isso também a gente faz uma pré-avaliação antes, uma anamnese, que é um questionário para saber como que está a saúde da pessoa em geral, né? Fora a saúde bucal, mas não costuma cometer problemas, não. Vai deixar um rosto um pouquinho mais afilado. Não, deixa o rosto muito bonito, sempre dá uma impressão muito bonita. É lógico que pessoas que têm já o rosto muito fino, às vezes fica muito estranho, muito assim. magro, né? Então a gente já orienta, olha, eu acho que não é tão interessante. Mas o pessoal que tem um rosto mais fino normalmente não se interessa, né? Eu falo, é uma coisa que a pessoa incomoda demais. E é uma técnica muito, muito, muito interessante, pouco invasiva, a recuperação é rápida, o resultado demora um pouquinho para aparecer, em torno de 3 meses em diante, mas é muito bom. E tem essa questão também de estético, mas sobretudo tem essa parte funcional, porque muitas vezes as pessoas têm problemas mesmo dessa mordiscada, né? Tem muita gente que reclama. Não, tem gente que quando vai alimentar causa mordidas graves, né? Fica até com uma marca, né, na linha de mordida da boca. Aí a gente fala, né, olha, compensa fazer uma bichectomia, né? Aí alguns se interessam, animam muito, outros, não. O que pega ainda dessa parte de estética é que ela é um pouco cara, né? Mas depois o restante, até hoje, todos que fizeram, a gente, graças a Deus, só teve elogios, né? Então, o pessoal não se arrepende e acaba indicando até para estar fazendo. Mas, normalmente, o pessoal não procura por função, não. Acaba vindo um conforto maior da realização depois, mas o pessoal procura pela parte estética. Perfeito. A Carla colocando também aqui a respeito da parte estética, né? Como avaliar o que é mais indicado, né? Um aparelho ou uma correção com prótese ou com lente de contato? Normalmente a gente vai ver assim, o que incomoda muito no paciente. Quando ele vai procurar uma estética e os dentes a saúde bucal está toda boa, a gente vai ver o que fica mais simétrico, mais suave para o paciente, né? Então, tem casos que o paciente apresenta espaços muito grandes entre os dentes muito pequenos e boca muito grande. Aí a gente vai ver se fica interessante colocar uma lente, o tamanho dessa lente. Às vezes a pessoa já usou um aparelho e ficou com diastema, que é aquela aberturinha que a gente tem na frente dos dentes, né? Não quer fazer cirurgia de freio para fechar, a gente consegue fazer o fechamento com diastema, é rápido, não é caro, tem um resultado muito favorável, satisfatório. Então, há toda uma avaliação. Normalmente, às vezes pode ter um conjunto, você faz uma parte e pede para um especialista, como eu não mexo com a parte de aparelho, eu tenho uma pessoa que eu indico, aí eu falo, procura fulano, vê, faz a avaliação, ou de preferência dela, né, porque às vezes você vai ter que usar o aparelho para depois voltar e fazer a correção com uma prótese. Perfeito. Então, a avaliação é primordial aí.
avaliação, planejamento, isso tem que ser feito, você tem que conversar com o paciente, fazer o orçamento, né? Porque hoje em dia também essa parte financeira pega bastante, para o paciente não se animar e depois parar o tratamento do meio, porque não deu conta. Então a gente fala, olha, vamos fazendo por etapas, porque o seu tratamento envolve várias etapas, né? Então tem que normalmente adequar, às vezes tem que entrar com um aparelho também para depois reabilitar. Então vamos fazer um planejamento, faz-se por etapas, mas vai fazendo de pouquinho em pouquinho que chega lá, né? Hoje em dia dá para fazer, dá para ficar muito bonito, está tudo muito avançado, a tecnologia, graças a Deus, está boa. Eles têm aparecido com materiais modernos, bons, também nacionais, isso dá um acesso melhor também à população para conseguir uma estética boa. Uhum. A Andréia aqui perguntando, né? Gengivite tem tratamento? Tem, não, gengivite é o início, na verdade a gente quando se alimenta forma-se uma massa de sujeirinha, de alimento nos dentes, esse é chamado de biofilme. Esse biofilme se aloja em uma região que às vezes a escova não consegue remover. Aí se vai acumulando muito, o paciente às vezes tem uma dificuldade de higienização em alguma região, demora muito tempo para fazer uma limpeza, começa a ter um sangramento da gengiva, é a gengivite. Normalmente uma limpeza, uma raspagem simples já resolve. Em alguns casos a gente pede para usar o enxaguante bucal específico para ajudar a equilibrar o pH da boca, mas esse tem cura. Quando ela evolui por uma periodontite que já afeta os ligamentos e ossos, né, aí já é mais complicado e tem casos que aí acaba levando à perda dentária. Perfeito. A Maria, né, colocando, a gente fala muito dos dentes, mas ela coloca, né, quem fuma ou toma muito café, o amarelado da língua, né, a higiene da língua. Não, a higiene da língua, na verdade a nossa língua, a gente chama, ela tem uns pelinhos, né? Ela é porosinha. É um músculo muito grande, é o músculo que a gente mais usa, né? Porque a gente usa a língua para tudo, para falar, se alimentar, enfim. É o músculo mais usado do corpo da gente, o que não cansa, né? Ninguém fica com a língua cansada, né? Uhum. E os homens possuem uma língua maior que das mulheres até, esse músculo. E tem que fazer a higienização porque ela também, esses pelinhos, eles vão manchando. Igual eu comentei, pacientes que fumam cigarro comum, né? Ela fica mais amarelada. Tem gente que tem bigode, o dedo vai ficando até amarelado também. E cigarro de palha, a língua fica preta. Então, tem que fazer a higienização dela, porque lá também para resíduos, né, nessa parte. Quem tem piercings na língua, a gente fala, tira o piercing, o que eu também não gosto, mas o pessoal tem, eu falo, tira, faz a higienização, porque junta um biofilme, uma sujeirinha ali por baixo também, e isso pode causar, assim, uma infecção na musculatura da língua. Potencializando essa questão, né? Olha, como é que se higieniza? Com a própria escova, tem equipamentos próprios para higienização? Hoje em dia tem escovas que já vêm com limpador de língua, né? Mas tem umas espátulas para raspagem da língua. Arredondadinha. Isso, é que o pessoal costuma ter muito enjoo, né? Tem muita gente que não consegue fazer essa higienização correta. Mas pode ser feito com a escova mesmo. Normalmente a gente fala que a escova é o melhor, não precisa ter muita frescura nem nada, né? Eu falo que o importante é a pessoa saber higienizar. Fio dental, escovar a língua são coisas que são secundárias para a maioria das pessoas, eles não acham necessário, né? E é necessário, tem muita pessoa que fica com um mau hálito, porque não escova a língua. Sem dúvida. Na questão aí também, né? A gente sabe de criar a rotina da higiene, não só dos dentes, como da língua, do hábito, da posição correta de escovar. Muitas vezes a pessoa reclama, mas eu estou escovando 3 vezes por dia, né? Mas às vezes não está fazendo da maneira correta. Isso. Na maioria das vezes, às vezes a pessoa pode estar, moçada, criançada, eu vejo muito, eu falo que está benzendo o dente só, né? Dá uma escovadinha por cima e, já escovei, né? Não é assim, você não precisa ficar 5 minutos escovando o dente, mas 1 minutinho, mais ou menos, uma escovação bem feita já é o suficiente.
Você não precisa ter a melhor escova, você não precisa ter o melhor creme dental, você tem que saber fazer uma escovação correta. Ah, não sei, procura um profissional, pergunte para ele, tudo, né? Mas normalmente não há dificuldade em escovação. Existem as escovas elétricas que a gente indica, eu pelo menos só indico escova elétrica para pacientes que têm alguma dificuldade na coordenação motora. Né? Do restante, eu não acho necessidade de uso delas, né? Mais comércio. Renato colocando uma questão interessante também, o tal do piercing de dente, né, que foi moda há um tempo, depois que a moda passou, né, muita gente foi para fazer restauração, consertar e gerou algum problema, ou não, ou ainda tem alguém que faz? Tem muita gente que coloca, né? Por incrível que pareça, pessoas de mais idade gostam mais de pôr o piercing do que adolescente, né? Ou vai ser criança, ou às vezes pessoas de 40 anos que a gente não imagina porque acham bonito. E realmente eu acho que fica muito delicado, dá um charmezinho. Ainda mais depois que a pessoa arruma, deixa tudo bonitinho. O que acontece? Não há problema nenhum. O paciente, às vezes, o piercing pode cair, a duração dele é em torno de 6 meses, o ideal. Né? Alguns duram mais, mas a gente fala que é em torno de 6 meses. Ele é colado no dente? Qualquer Ele é colado, como se fosse um aparelho, um bracket de aparelho. Você vai lá, cola, não fura, não existe furar dente para pôr piercing. Então, é uma pedrinha própria, não é piercing de unha, não se cola com super bonder, né? Então, a gente vai lá, prepara o dente, como se fosse fazer uma restauraçãozinha, colar um bracketzinho de aparelho, cola o piercingzinho. O paciente não quis mais, às vezes o piercing caiu, vai lá, a gente dá o polimento, não estraga esmalte. Retira a colinha que estava lá. Retira a colinha, pronto, passa um fluorzinho às vezes e está liberado. Perfeito. A Ana Clara, também nessa questão estética aí, né, ela colocando qual que é a diferença da lente de contato e da porcelana. É assim, a lente de contato ela pode ser tanto em cerômero, que é uma mistura, como em porcelana. A diferença maior vai estar no custo. Na verdade, uma diferença grande vai ser facetas, lentes e coroas, né? A lente de contato ela é um método conservador, mais conservador que existe. Você não desgasta o dente, é uma película muito fininha que ela é colada sobre a superfície do dente. Isso é feito em laboratório, nas medidas certinhas, tudo, com a cor que o paciente quer. Existem as pré-fabricadas, que são um pouco mais em conta também, tem um resultado muito bom. Hoje em dia, ficou assim, coroa e lente, né? A faceta praticamente saiu um pouco de linha, né? Então, ou vai ser bem conservador, ou às vezes o dente está muito manchado, a lente não vai conseguir tampar a mancha, porque de certa forma ela tem que ter uma translucidez também. Aí a gente indica, o paciente já fez tratamento de canal, o dente já foi muito mexido, então é indicado uma coroa total mesmo. Aí põe-se, eu quero o chamado de pivô. Perfeito. E esse tipo de tratamento, eles, além da questão prática e da estética, também ajudam na funcional, do tipo, olha, uma coisinha era meio torta, eu recalibro com ele. Ajuda sim, tanto a faceta quanto as coroas, né? Às vezes o paciente tem um diastema, consegue estar fechando com as lentes, ou desgastou muitos dentes por um bruxismo, consegue aumentar com lentes de contato. Então, dependendo do problema do paciente, ele vai restabelecer função e estética. Perfeito. Mas sempre aquela história, né? Cada caso é um caso. Tem que ser estudado, planejado, então vai ser o consultório. Porque às vezes o que deu certo para um indivíduo não vai dar certo para o outro. Então, o fulano foi lá e fez um clareamento, ficou ótimo. O ciclano talvez vai lá, a idade já não colabora, a dentição dele também não colabora, alguns vão conseguir um clareamento mais rápido, outros não. Tem casos que é indicado, tem casos que não. Lente de contato, às vezes o paciente vai lá, até a gente fala, vai dar certo. Chega na hora a gente fala, não vai, vamos procurar outro procedimento. Não vai ficar legal, vai ficar fora de posição, vai ficar muito gritante, vai ficar artificial. Então, aí a gente já replaneja alguma outra coisa, conversa com o paciente, explica, né? Porque às vezes ele põe na cabeça que quer fazer aquele procedimento, mas não é o mais adequado para ele. Perfeito. Andressa, eu quero agradecer sempre a presença e o carinho aqui com a gente.
deixar o programa à disposição. Espero que a gente tenha aí esclarecido as dúvidas dos nossos espectadores. Eu agradeço sempre a visita, eu gosto muito de vir aqui, me sinto muito à vontade, muito bem recepcionada, e eu também estarei à disposição sempre o que precisarem, e para esclarecer dúvidas também, lá no consultório, a gente procura sempre estar de portas abertas, né, trabalhar da melhor forma possível. Bom, esperamos que esse caso aí, né, que teve essa repercussão nacional, ajude as pessoas a procurarem e terem essa rotina do cuidado bucal, tá certo? Nós vamos para o intervalinho, na sequência, Cantinho do Futuro, aqui no Educador Entrevista. De volta com o Educador Entrevista, 7º bloco, a gente falando um pouquinho agora a respeito do trabalho desenvolvido pelo Cantinho do Futuro, aqui na companhia da Dona Cida Gato. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço, Luciana, a tua disponibilidade e da educadora por nos ceder esse espaço, né, para que possamos explanar alguma coisa sobre o Cantinho do Futuro. Então, nós que agradecemos muito. Também na companhia da Branca. Branca, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Eu que te agradeço. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção e o carinho com que você, a TV Educadora, nos recebe. Bom, a gente nota e acompanha sempre o trabalho das entidades, todas as ações desenvolvidas. Vocês fizeram uma ação entre amigos no último dia 7, né? Como é que foi o resultado disso? E auxilia, é lógico, né? A gente sabe disso, o quanto essas ações auxiliam na rotina do trabalho do Cantinho, né, Dona Cida? Então, o resultado assim, financeiro, o resultado final, eu não posso te passar, porque tem algumas pendências ainda, sabe? Mas eu só posso assim, garantir que foi um sucesso. Nós tivemos como primeiro prêmio da cartela cheia, né? 3.500, e na quina uma linda poltrona que foi doada para o outro bingo que nós não precisamos usar. É daquele Ortolife. Agora eles estão com uma outra loja aqui para cima da loja 100, que eu não me lembro o nome. Além disso, nós tivemos assim muitos brindes, vários binguinhos com brindes assim ótimos, sabe? Doado pelo comércio de Batatais, por amigos. E, assim, a gente só tem que agradecer. O comércio tem nos dado, assim, um apoio muito grande. Nós também tivemos a colaboração dos nossos funcionários, né? Na arrumação do salão. O salgado foi feito pelos próprios funcionários e algumas pessoas que se dispuseram, algumas não, muitas pessoas que se dispuseram a ajudar. Então, o salgado comercializado lá foi feito pela própria entidade. E a gente ganhou material, tivemos também a ajuda de mão de obra dos pais, tanto para depois, quando terminou o bingo, né, para desmanchar, desfazer o que estava feito, né? E esses pais também colaboraram na venda dos bingos. Então, assim, Luciano, foi ótimo. A gente tem que agradecer muito. Foi nosso primeiro evento, né, do ano. E deu tudo certo. Sem dúvida. Branca, é isso que a gente coloca, né? É fundamental essa participação da sociedade, o quanto as pessoas colaboram, não só com as doações, mas participando das ações entre amigos e que fazem esse trabalho ser possível, né? Com certeza, Luciano. Os pais, os funcionários, os empresários, os comerciantes, né, nos ajudaram a vender os bingos também, né, ou mesmo empresários, comerciantes, amigos, com a ajuda do patrocínio, né, Cida? E sabe, todo mundo lá ajudando, colaborando. Nós tivemos a organização do salão, né, onde nós recebemos ajuda, e como a Dona Cida falou, quando terminou o bingo, os pais ficaram lá, os amigos, todo mundo ajudando a limpar, organizar, recolher cadeiras, né? É assim um mutirão mesmo. Então, eu me esqueci, para que esse salgado fosse feito, nós contamos com a ajuda de muitos amigos da cidade, sabe? Presunto, queijo, carne,
A gente tem assim uma parceria muito boa com... Nós não vamos citar nome, porque muitas pessoas nem gostam que seja falado seus nomes, né? E às vezes a gente pode esquecer de alguém, né, Luciano? Então, Sem dúvida. a gente não... Sempre, né, Mas o nosso povo- agradecimento é imenso, imenso, imenso. Como sempre, é o povo de Batatais nos ajudando, nos socorrendo. Perfeito. Falando em auxílio aí, também vocês tiveram a doação de alimentos pelos meninos lá do Demolei. Umas gracinhas, Luciano, os meninos muito bons. As nossas despensas já estavam assim totalmente desfalcadas, né? Então eu liguei para eles pedindo ajuda, pedindo colaboração e eles prontamente nos ajudaram com alimentos não perecíveis, com materiais de higiene e materiais de limpeza também. E além dos Demolei, nós temos assim muitos doadores de cesta básica, pessoas que fazem aniversário e pegam esse material como presente depois dividem. E além disso, nós temos grupos de amigas que a gente, quando está assim, pela hora da morte, né, Branca, no desespero, elas já falam, pode ligar. Então, nós temos doação de carne, o frango, que é a carne leite, e também a doação, não sei se eu estou atropelando aqui na pergunta, mas nós temos tido a doação do supermercado Nori e do supermercado Real, com legumes, frutas, toda semana. Além da verdura, que tem uma chácara, uma plantação, senhor Nenê, lá na saída para Franca. Toda semana busca, assim, muita verdura, sabe? Então, é o que tem mantido a entidade até agora. É um conjunto de pessoas De muito pessoas. Nossa, que a gente é muito agradecido, muito mesmo. Eu falo que Batatais é uma cidade muito boa. Não sei até quando que a gente vai continuar pedindo amolar. Eu falo que é amolar as pessoas, mas eles se prontificam assim, que você fica bobo, sabe, de ver o apoio que eles dão. E a nossa Páscoa agora, né, Cida, foi recheada assim de carinho e de chocolate, né? Um grupo de amigas também deu para cada criança e cada funcionário uma caixa de bombom Nestlé. E a gente percebe isso, né? Esses momentos festivos, especiais, o quanto as pessoas acabam São solidárias. abraçando a causa, colaborando, né? Fazendo esse papel de anjo da guarda mesmo na instituição. Esse mesmo grupo que doa agora na semana no dia da Páscoa, elas doam também o presente do final de ano, que a gente faz uma confraternização numa casa, numa chácara, e elas vão, tem o Papai Noel, já adiantando que o Natal está longe ainda, mas oferecem os brinquedos para as crianças, para todos, todos, todos. Esse mesmo grupo que oferece as caixas de bombons. Então, estão sempre disponíveis aí e auxiliaram aí na Páscoa das crianças. O tempo todo. É a Páscoa e o final de ano com os presentes de Natal. Esse grupo de amigas é certeza. Você não precisa nem estar ligando para eles, né, para lembrá-los. Eles já falam, olha, pode vir buscar que já está pronto. São, assim, maravilhosos mesmo. E a gente acaba vendo isso, né? Se constrói uma rotina de colaboração. É uma constante, né? Os empresários, nós não temos mais nem o que dizer, né, Cida? Os empresários, os comerciantes, né? A equipe de amigos, eles são, assim, incansáveis na solidariedade. Incansáveis. E não só pessoas daqui, como nós temos colaboradores também que já trabalharam, residiram aqui, estão em outras cidades, e é só fazer o pedido, vem o resultado, sabe? Mesmo pessoa que não mora mais aqui, abraçou, né, a causa e confia no nosso trabalho, né? Sem dúvida. E falando dessa questão da rotina, do trabalho, do desempenho, a gente sabe que o trabalho poderia ser mais amplo, só que tem um número limitado de vagas em função dos recursos, né? Como é que é a questão das vagas e desse trabalho?
Nós estamos assim com vagas abertas, né? Ainda tem vagas para as crianças de 6 a 11 anos, né? Então é só procurar lá no Cantinho do Futuro, a nossa assistente social, a Elaine, né? Que ela vai estar disponibilizando essas vagas, né? Nós trabalhamos com oficinas, né? Então nós temos oficinas de artes, oficina de música, de contação de história, de teatro, de dança, de informática, de culinária. E na segunda-feira nós temos o centro de lazer, né? Onde as crianças vão praticar os esportes. E além disso tudo, nós damos o apoio escolar, né? O que é esse apoio escolar? As escolas dão tarefa casa. As crianças, por já estarem um período no cantinho e o outro período na escola, então eles chegam em casa cansados, já não querem, não tem mais ânimo, vontade de fazer a tarefa. E muitas vezes os pais também ou não conseguem explicar, ou tem aqueles que não entendem, né? E mesmo assim, às vezes, também estão cansados do serviço. Então, a gente dá esse apoio escolar. Se tiver trabalho escolar, nós ajudamos. Se tiver que fazer pesquisa na internet, nós já ajudamos também. Então, as crianças já vão com a tarefa casa pronta do Cantinho do Futuro. Só na segunda-feira que não, porque é o dia do centro de lazer, e na sexta também não, porque normalmente as escolas não dão tarefa casa na sexta-feira. E mesmo se derem, tem a sexta à noite, tem o sábado, tem o domingo, que alguém da família ou um amigo pode ajudar, né? Vamos falar um pouquinho da questão do funcionamento do cantinho, na questão dos recursos, né, dona Cida? Como é que tem funcionado? Então, quanto a recursos, nós temos, Luciano, sobrevivido já há muito tempo com recurso próprio. Essas atividades que a gente faz, né? Os eventos, tem né? Os eventos, nós temos sócio-contribuintes e temos assim, nós temos vários sócios contribuintes, nós temos 100 que concorrem pela Loteria Federal, são 3 prêmios anuais, um em maio, um em agosto e um em dezembro. É uma máquina, uma geladeira e uma televisão. Geralmente, a pessoa que é sorteada, a maioria deles, eles devolvem o prêmio para a entidade, você entendeu? Então, nós estamos sobrevivendo disso, né? Além de outras pessoas que pagam mensalidades, que nós temos um cobrador. Até já aproveitando o gancho, quem quiser ser colaborador, é só ligar para o cantinho 3761-7655. Nós vamos até a casa da pessoa fazer a fichinha de sócio. E com a ajuda de amigos, né? Às vezes recebe alguma ou outra doação, é do que nós estamos conseguindo sobreviver. Isso que a gente pode mais ou menos garantir nessa parte financeira até junho, julho. Depois nós não sabemos o que vai acontecer. Porque como que sobrevive, né? Com 12 funcionários, né? 12 remunerados, funcionários. E luz, telefone e as outras despesas, né? Então, nós estamos precisando demais que esse pessoal acorde e ache uma solução para as entidades, não só a nossa. Todas as entidades estão sobrevivendo, nem sei como, a gente fala que é por Deus mesmo, mas tem uma hora que vai acabar. E daí a gente fala exatamente disso, né? A questão sobre o quanto as pessoas têm essa rotina de auxílio, de ajuda, mas que também tem que entender que é isso, né? Todo final de mês, por isso que a gente fala, né, para as pessoas conheçam e visitem as entidades, né? Porque todo final de mês tem folha de pagamento, tem cobrança de água, de luz, de telefone, de toda a infraestrutura, como se fosse uma casa, uma empresa, mas é uma entidade social. É muito bem lembrado isso que você falou. Conheça a entidade. As nossas portas, nós temos recebido pessoas lá que vão fazer doação e convida, né, para que entre. Nossa, como é grande, como é bom aqui, tudo muito limpinho, a nossa comida
muito farta, você entendeu? Então, nós queremos que a população de Batatais conheça. Vá, as portas estão abertas e vão ver como é mais ou menos o funcionamento da entidade, né? E as portas estão sempre abertas, podem ir das 8 horas da manhã, né? Depois tem o horário de almoço e funciona até 5 horas às 17 horas. Nós estamos dando assim pequenos passos, né, para mostrar o que é o Cantinho do Futuro, para mostrar o nosso trabalho, né, que a nossa proposta socioeducativa, que é diminuir a evasão escolar, desenvolver as oficinas, as atividades e fortalecer a convivência de vínculos familiares, né? Então, é essa mensalidade que a Cida falou, que são as contribuições, né, que as pessoas contribuem muito. E quem não pode ir lá levar no cantinho, é só ligar que nós vamos buscar, e tem até uma pessoa que faz esse trabalho. Tem um cobrador. Né? Então, deixando bem assim, como a Cida disse, o Cantinho do Futuro está com as portas abertas para quem quiser conhecer o nosso trabalho, a nossa entidade, a nossa organização. E eu até vou convidar aqui, por falar em sócios contribuintes, quem quiser e puder, é acima de R$10, né? Faça a sua contribuição mensal, né? Acima de R$10, é de acordo com o tamanho do seu bolso e do seu coração, porque a gente sabe os problemas que o nosso país está enfrentando, não é mesmo? Então, venham nos procurar, venham conhecer a entidade, venham conhecer o nosso trabalho, né? Estamos, assim, sempre abertos a novos contatos, a conhecer outras pessoas que queiram nos ajudar. Estamos lá, no Cantinho do Futuro, esperando por todos vocês. Voltando só um pouquinho a falar das oficinas, passa alguma coisinha, né? As crianças fizeram, né, macarrão fez a massa. Levaram para casa uma pequena amostra, né, cada um levou. Já fizeram gelatina colorida, que eles degustaram lá na própria entidade. De trabalhos manuais. Salada de frutas. Salada de fruta, que a gente ganha essas frutas, como eu falei. Os trabalhos manuais, eles aprenderam a pregar botão, que eu acho muito importante, né, Luciano? Uhum. Às vezes tem pessoa aí que não sabe pregar um botão, então o menino tem que aprender. Fizeram alinhavos. Nós temos também a nossa oficina de música, já fizeram apresentação na PAI, vão fazer na Feira do Amor. Então, é maravilhoso, sabe? É maravilhoso o trabalho. Acaba criando essa rotina aí de pequenas ações que a gente vê muitas vezes como se fosse simples, mas que são completamente dentro de um contexto que hoje essas crianças não têm acesso. Né? Isso, são pequenas coisas, como a Cida falou, pregar um botão, fazer um alinhavo, que pode parecer para muita gente uma bobagem, mas que não é. Né? É uma necessidade que uma hora ou outra você sempre acaba precisando, né? Como na nossa oficina de culinária, são pequenas coisas, comidas simples que a professora ensina, né? Mas que também é de grande valia, Fala né? da Você contação aprender de história alguma também. coisa. A contação de história, assim, também, que a professora trabalha com as crianças, o desenvolvimento deles, né? A mímica, fazer com que você, através da imaginação, voe, né? Que sua imaginação cria asas, né? Então, é muito gostoso mesmo, oficinas. Bom, a gente já falou um pouquinho a respeito da Feira do Amor, mas que está lá, né, com um cantinho, com o seu trabalho dentro da feira, né, dona Cida? Para a Feira do Amor, nós temos trabalhos confeccionados por eles, poucos, né? Mas tem bordado, tem alguma coisa feita por eles. O restante, a comunidade também nos oferece, dando... Às vezes nós damos o material, eles dão a mão de obra. Muitas vezes eles mesmos dão o material. Então, vai ser assim uma feira com um preço que cabe em qualquer bolso, né? É verdade. Nós temos desde pano de prato até caminhos com valor mais alto um pouquinho. Tapetes. Tapete de retalho, tapete de... Barbante. De tecido, de retalho e de barbante.
Então, tem uma variedade de coisas para oferecer, sabe? E são também pessoas, né, que incansáveis, né? Esse pessoal que faz os tapetes, que faz os bordados, né? O tricô nos panos de prato, né? Crochê. O crochê. Então, são pessoas assim que todos os anos estão colaborando com o Cantinho. E que fazem essa diferença, né? Acho que Nossa, sempre, como né? faz? cada pequena colaboração faz toda a diferença. Nossa, se cada um colaborar com alguma coisa, um pouquinho, né? Então vira um montante muito grande. Aliás, Luciano, só me dá uma brechinha. Essa parte de colaboração, nós temos um violão, mas nós não temos quem ensine. Então, se você aí sabe tocar violão, sabe ensinar, tem este dom e quiser nos ajudar, colaborar com as nossas crianças, o violão está lá, mas nós precisamos de um professor voluntário que queira ir lá algumas vezes. Aí nós conversamos o dia que pode, o horário, não tem problema, mas que fosse lá também, ensinasse as nossas crianças a tocar violão. Perfeito, é uma ação voluntária fundamental aí. Né? Com A certeza. feira, acho que o pessoal, a população de Batatais já deve ter visto os cartazes. Vai acontecer no dia 6 e 7 de maio, na Praça da Matriz. Acho que tem 12 entidades, me parece. O convite do almoço também está sendo já vendido. Quem está organizando esse ano é o Capitão Ferreira, né? O irmão Francisco. E o almoço vai ser no domingo, né? Já falei por R$15 apenas. Eu só esqueci de trazer o cardápio, mas acho que é macarrão. Acho não, tenho certeza. Macarrão, arroz, acho que 2 carnes, uma salada, por apenas R$15. E tem fartura, né, Luciano? Muita fartura. E vocês também estão com uma ação entre amigos com sorteio no dia 31/5. Isso. Pode falar. São 2 brindes, né? Um é um vale gás e o outro é R$50 de combustível do Posto São Paulo, que estava no nosso Ação Entre Amigos, né, Cida? Que aconteceu no dia 7, mas que acabou não sendo sorteado. Então nós estamos rifando por apenas R$3. E nós viemos até pedir para vocês aqui, para nós fazermos o sorteio aqui na TV Educadora, ao vivo. Perfeito. Esse Vale Gás não foi somente esse que nós ganhamos. É que sobrou um, né? Então, outros foram sorteados lá. E esse Vale Combustível, além do Posto São Paulo, o Posto São Geraldo também fez a sua doação de Vale Combustível. E esse ali, naquele calor de sortear, tinha muito prêmio, então ficaram esses 2 para trás. Que vai ser o sorteio no dia 31 de maio, não é isso? Isso. Aqui ao vivo, aqui na TV Educadora. R$3 apenas. Que pode ser adquirido lá no cantinho. Pode comprar lá no cantinho com a gente. R$3 cada um. Para as pessoas que quiserem conhecer, colaborar um pouco mais, qual que é o procedimento, Branca? Olha, é muito simples. Nós estamos na Rua Goiás, 363, no bairro Riachuelo. O nosso telefone é 3761-7655. Estamos abertos à disposição de vocês. Não precisa marcar hora, nem dia para conhecer o cantinho, basta ir até lá. Não precisa telefonar avisando, eu posso ir aí? Não, vai o dia que você achar que tem que ir, o horário que você puder ir. Como já falamos, as portas estão abertas. Perfeito. Queridas, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição, parabenizar pelo trabalho do Cantinho, que eu tenho certeza que vai ter continuidade sim, com toda a excelência que vem sendo realizado. Obrigado pela presença, dona Cida. Nós esperamos. E com muita ansiedade, viu, Luciano? E se Deus quiser, deve dar certo, sim, né? Sem dúvida. Muito obrigada, viu, pela abertura que vocês dão para as entidades, para quem quiser, né, participar. E a gente só tem a agradecer.
Maravilha. Tá? Branca, obrigado Obrigada. pela participação. Eu que te agradeço mais uma vez, Luciano, e a toda a população de Batatais pela ajuda que fazem pelas nossas entidades de Batatais, em especial aqui pelo Cantinho do Futuro. Muito obrigada. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos amanhã, como sempre, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. E nós ficamos agora com a programação da TV Brasil.